Bom dia a todos. Meu nome é Márcio, sou técnico aqui da unidade da Tec Vale de Lajeado. Hoje nós vamos falar sobre as rotinas automáticas do módulo Escrita Fiscal, dando continuidade à nossa trilha de treinamentos, reuniões online, bate-papos, para demonstrar o sistema para vocês. Às vezes tem a ferramenta para ser utilizada e não é passado, se esquece de passar para o cliente. Então, através disso, a gente consegue passar essas informações para vocês, já que estamos ainda impossibilitados de darmos continuidade nas nossas visitas presenciais. Então, essa foi a forma que nós encontramos para ficar próximos a vocês. Então, vamos dar início a essa reunião, esse treinamento. Peço para vocês, no final, eu vou dar um tempo para vocês questionarem. Tá? Vocês podem colocar a pergunta ali no chat, no bate-papo. E vamos falar, então, sobre as rotinas. As rotinas automáticas, elas estão em alguns módulos do sistema domínio. No sistema domínio, ela tem no módulo folha, no módulo fiscal, no módulo honorários. O que seriam as rotinas automáticas? São programações que vocês conseguem fazer para que o sistema execute o processo sem a intervenção do usuário. Então, quer dizer que o sistema vai executar o processo para vocês de forma automática, desde que ele esteja configurado para isso. Tá? Então, vamos começar. Na parte de arquivos, nós cadastramos as rotinas automáticas. Aqui em arquivo, rotinas automáticas. Vocês podem ver que eu estou utilizando o usuário gerente. Tá? Por quê? Qualquer usuário pode cadastrar uma rotina, desde que ele esteja habilitado com seu usuário, aqui em controle, permissões dos usuários, para cadastrar essa rotina. Qualquer usuário pode. Porém, se não utilizar o usuário gerente, e sim outros usuários, ele vai poder vincular, depois quando nós formos fazer a vinculação da rotina somente para o usuário dele. E com o usuário gerente eu posso selecionar, posso escolher para quem eu quero que vincule essa rotina. Algo que a gente orienta no processo das rotinas automáticas é que se cria um usuário novo, com a identificação que desejar, geralmente a gente cria um usuário com a identificação de rotinas, para que esse usuário seja diferenciado dos demais. Então, quando o usuário rotinas executar as rotinas, vocês vão saber, através das informações, que foi ele que executou a rotina, e não um usuário normal. Então, como funcionam as rotinas automáticas? Geralmente, elas são programadas para serem executadas fora do horário de trabalho, ou à noite, ou meio-dia. Nós sempre orientamos que deixem à noite o usuário rotinas logado no sistema para que ele execute as rotinas automáticas. Mas entendemos que tem muitos escritórios que, por receio, queda de energia, chuva, raios, trovões, queima de equipamentos, opta por deixar as máquinas desligadas à noite. Então, o que faria? Colocaria para rodar ao meio-dia e com menos empresas. Dilataria o processo, faria várias rotinas de execução. Depois, na hora da programação, vai ser demonstrado como programar e para quem vincular. Tá? Então, para que a rotina seja executada, é necessário que o usuário que está vinculado àquela rotina esteja logado no banco de dados. Então, ele vai ter que estar com o sistema aberto. O usuário e o sistema aberto.
Caso esse usuário não esteja logado no momento programado para a rotina, o que vai acontecer? A rotina não vai ser executada e vai ser executada a partir de que o próximo usuário que acesse o sistema ou movimente o sistema vai disparar a rotina automática, de forma automática, independente do módulo, independente do usuário. Muitas vezes tem uma rotina cadastrada para o módulo escrita, mas quem executou ela é um usuário que só faz folha. Por quê? Porque ela estava programada por um horário, vamos dizer que ela estivesse programada para o meio-dia, porém esse usuário não estava logado, que estava com a rotina programada para ele, vinculada a ele. Então, a primeira pessoa, o primeiro usuário que acessou o sistema depois da hora programada ou movimentou o sistema, fez um processo dentro do sistema, ele dispara a rotina. Então, por isso que a gente solicita que ela seja executada quando não tenha ninguém vinculado ao banco de dados, não tenha ninguém dentro do banco, tá? Então, aqui em arquivos, rotinas automáticas, nós fizemos o cadastro da rotina. Então, aqui na guia geral, eu posso fazer o quê? Posso fazer apuração, independente da tributação da empresa, posso fazer minha integração contábil, posso fazer meu pagamento de impostos via ECAC por código de acesso, única e exclusivamente somente por código de acesso. E esse código de acesso é feito lá no ECAC para as empresas do Simples. Hoje é possível fazer o código de acesso somente para as empresas do Simples e que os contribuintes, os responsáveis por essas empresas, tenham entregue a declaração do imposto de renda. Tem melhoria no sistema para que esse pagamento possa ser executado com procuração ou com certificado digital, mas por enquanto somente por código de acesso. E onde eu coloco esse código de acesso? Aqui em movimentos, pagamentos de impostos via ECAC, ou no módulo escrita, que daí ele vai ficar vinculado só para a escrita, ou todos os impostos, que daí ele vai pegar inclusive os impostos da folha, que estão no ECAC. Então aqui eu coloco o código de acesso e a senha. Coloquei aqui, fechei, ele já vai ficar gravado. Na guia importações, eu tenho várias formas de importações, praticamente todas que tem no sistema. Então, aqui eu tenho, para importar as marcações no quadro opções, importar os registros com advertências, que é quando vocês importam as notas e abrem a guia advertências, vocês vão lá, marcam todos, importam as notas. Importar nota de entrada com emissão em período fechado, utilizando como data de entrada o primeiro dia do mês da competência da importação. Então, vamos dizer que tenha uma nota de entrada que ela foi emitida no dia 31/8. E ela vai chegar para a empresa somente lá pelo dia 10, 12/9. E vocês importaram as notas, fizeram a conferência e essa nota não consta. E optaram por não lançar ela. Então, vocês não vão lançar, porém, vão fechar um mês. No mês seguinte, quando vocês importarem, essa nota do dia 31 vai ser importada como dia 1/9. Se marcada essa opção aqui. Então, aqui na guia importações, nós temos importação via XML, de nota fiscal de consumidor, nota fiscal de serviço eletrônico, SPED fiscal, cupom fiscal, conhecimento de transporte, nota fiscal para quem tem o Box Z, consegue importar do domínio atendimento. O que mais se utiliza hoje em dia é a importação via web service e o SPED fiscal. Mas tem também layout de domínio e sistemas por separador, o API, que ele é integrado com os RPs dos clientes de vocês. Hoje nós já temos vários RPs aptos a fazer essa integração com a domínio via API.
inclusive de baixas de parcelas, tanto de entradas como saídas, como serviços, tá? E via importador. Aqui para nossa região, as notas fiscais de Lajeado, Santa Cruz, Venâncio, Arroio do Meio, Teutônia, esses municípios que têm notas fiscais eletrônicas, nós utilizamos o importador para importar elas. Ou o Abrace para Lajeado, por exemplo, tá? Então, se eu utilizar o importador, eu vou ter que marcar a opção do importador para a configuração da importação. Um detalhe muito importante, como vocês podem ver, foi criada uma rotina importação saídas. Nas saídas, eu vou vir aqui, vou selecionar a opção que eu quero, marcar para saídas, vou clicar nas reticências e aqui dentro eu vou selecionar as saídas, certo? Vou selecionar a opção saídas. Por quê? Porque quando eu seleciono fora, vou selecionar, por exemplo, a opção nota fiscal web service Cefaz. Dentro das reticências vai estar selecionado entradas, porque é a primeira opção. Então, eu vou selecionar o que eu quero que importe, clico nas reticências e marco saídas. Por quê? Porque na minha descrição é para importar as saídas. Tanto para nota fiscal de consumidor, como para conhecimento e transporte. Nas guias, é possível fazer o DAS por código de acesso. O que seria fazer o DAS? O sistema, depois de apurado, com a programação para gerar o DAS, ele envia as informações para o PGDAS. E lá ele faz as informações e gera a guia do DAS. Também é possível salvar esses relatórios, selecionando eles aqui. Salvar o demonstrativo, o recibo, o próprio DAS, por código de acesso, o extrato PGDAS, as demonstrações do Simples. E também é possível publicar para eles no domínio atendimento ou no Onvio para quem já está utilizando o Onvio. Aqui, esse nosso banco, ele não tem o Onvio, ainda tem o domínio atendimento. Por isso que tem a publicação no domínio atendimento. Então, se vocês forem ver, forem analisar, eu tenho todo um processo para empresas do Simples completo, através das rotinas automáticas. Ah, mas isso quer dizer que eu não posso utilizar as rotinas para as empresas gerais? Pode sim utilizar as rotinas para as empresas gerais. Porém, as guias, só é possível gerar guia do DAS. Ainda não é possível gerar guia de PIS, COFINS, Imposto de Renda e Contribuição Social através das rotinas. Mas até a parte de apuração, integração e pagamento e importação, vocês conseguem fazer das gerais também. Retornando aqui na parte das importações, quando eu vou colocar minhas importações nas rotinas automáticas, eu sempre tenho que fazer a seguinte pergunta. Eu vou colocar as empresas nas rotinas automáticas. Então, eu importo produtos para essas empresas? Sim, eu importo produtos para essas empresas. E quando eu importo os produtos, qual é que é a minha consideração para cadastrar um produto? Eu utilizo tabela de relacionamento ou eu importo cadastrando pelo código do produto? Sempre eu vou colocar nas rotinas quando eu tenho cadastro de produtos de forma automática. Então, eu vou colocar nas saídas código do produto e quando o produto a ser importado não estiver cadastrado, cadastrar novo automaticamente. Então, através dessas duas opções aqui, o sistema entende que eu estou importando o produto, que ele tem que verificar o código do produto e se esse produto não existir através do código, ele deve cadastrar um novo automaticamente. Então, essa empresa eu posso colocar nas rotinas. E as entradas, eu posso colocar nas rotinas? Pode colocar as entradas na rotina. Tanto que a gente tem criado aqui uma rotina para as entradas também. Só que nós temos que ter alguns cuidados. Particularmente,
Eu sempre oriento que, quando colocam as entradas nas rotinas, se questionem quanto aos produtos, porque as entradas nós orientamos que ela seja importada com descrição e utilizar tabela de relacionamento, para evitar que os cadastros de produtos fiquem duplicados. Então, se eu estiver utilizando tabela de relacionamento para as minhas entradas, o sistema não vai importar os produtos nas rotinas, porque essa tabela de relacionamento quem faz é o usuário. Não tem como o sistema saber que o produto que está entrando deve sair no código tal. Então, esse relacionamento de produtos não tem como colocar nas rotinas. Ah, eu não importo produto nas entradas. Coloca nas rotinas. Ah, eu importo os produtos das entradas como código de produto e cadastrar novo automaticamente. Coloca nas rotinas. Porém, quando vocês selecionam essa opção das entradas de código de produtos, vocês sempre vão estar importando os produtos com o código dos fornecedores e não com o código de produtos dos clientes de vocês. Então, esse cuidado tem que haver. Também tem uma rotina criada para as canceladas, como vocês bem sabem. Depois de importar os XMLs normais, vocês vão importar os XMLs como cancelados, para eles anularem os valores que constam nos XMLs, os lançamentos contábeis e as contas a pagar ou a receber. Eu tenho aqui também criado uma rotina para apuração do simples. Que vocês podem ver aqui, eu marquei apuração. E aqui dentro das apurações eu tenho várias opções. Ó. Excluir parcelas, excluir pagamentos, realizar cálculo do estoque diário. Tenho criado também uma para integração contábil, selecionado aqui. Aqui dentro eu coloco para não gerar os lançamentos contábeis para períodos já gerados, ou não, tá? Isso depende de cada cliente, o que o cliente deseja selecionar ali. Tenho para o pagamento via ECAC dos DAS, mas posso também botar PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição Social, posso botar vários e todos os impostos que constam no ECAC. Importação de SPED fiscal. Tá? Então, só essas são algumas das rotinas que foram criadas. Tá? Sempre que eu importar um arquivo tanto de XML quanto TXT, eu clico nas reticências e digo da onde é que o sistema deve pegar esse arquivo. Qual é o caminho? Então, o sistema ele tem um caminho padrão para buscar esses arquivos, que seria lá no C, importações, no diretório C da sua máquina, importações. Então, aqui eu vou selecionar o arquivo e dentro do C, eu vou criar uma pasta com o código da empresa, tá? Com o código da empresa que vai executar essa rotina de importação de arquivos e o hífen logo após o código. Então, eu crio uma pasta como importações no diretório C, o código da empresa, o hífen, e ainda posso criar uma pasta mensal. Para quê? Para que o sistema sempre busque da pasta da competência da execução da rotina. Então, eu não preciso botar aqui 100 importações barra 997 barra 9 de 2020. Eu só coloco 100 importações e marco para ele pegar sempre da pasta da competência da execução da rotina. Então, automaticamente, ele vai olhar a competência da execução e vai buscar dentro dessa pasta. A gente indica somente o caminho inicial das rotinas, tá? Retomando. O sistema tem como padrão para importações dos arquivos essa pasta C, /importações.
Isso vale para XML e para TXT. Se o meu cliente manda o SPED fiscal para mim todo mês importar, eu, quando recebo o SPED fiscal no e-mail, já coloco ele dentro da pasta para fazer as rotinas. Então, aqui em arquivos, rotinas automáticas, é a parte do cadastro das rotinas. Aqui eu cadastro elas, assim como todos os demais menus da parte arquivo. E posso cadastrar essas rotinas com qualquer usuário. Qualquer usuário pode cadastrar as rotinas. Tá? Então, aqui essas considerações que nós temos para a execução das rotinas. Então, nós temos as rotinas criadas e agora nós vamos vincular as rotinas e vamos executar as rotinas. Tá? Como vocês podem ver aqui, nas minhas saídas, eu já tenho algumas notas lançadas. Ó, com o usuário gerente. Aqui sempre demonstra o usuário que fez o processo. Então, eu venho aqui em movimentos, rotinas automáticas. Aqui em movimentos, rotinas automáticas, é onde eu vou dizer qual rotina quero executar, quando quero executar e para quais empresas quero executar. Então, vocês podem ver que no usuário gerente o quadro está limpo, não tem nenhuma rotina vinculada a ele. E aqui nos usuários, eu tenho usuários criados. Tem o usuário rotina, onde eu tenho todas as rotinas que foram criadas vinculadas a ele. Então, esse usuário rotinas é que deve estar logado no sistema na programação da execução da rotina. Retornando, não necessariamente é obrigatório se criar um novo usuário. Nós orientamos a criar um novo usuário para que tenha essa distinção da identificação de quem importou a rotina. Então, minha rotina não está executando, eu vou lá olhar, está sempre o usuário que executa. Mas se vocês tiverem o mesmo usuário aqui, normal, não vai ter como distinguir se foi a rotina que executou ou se foi o usuário que importou ainda de forma manual. Então, essa distinção não se consegue fazer. Até para quem tem um módulo auditoria aberto, iniciado no sistema, ele também não vai conseguir identificar se quem fez a importação foi o usuário rotinas ou foi o usuário gerente. Tá? Ou se foi executado pelas rotinas automáticas ou de forma manual. Isso ele não vai conseguir identificar. Por isso que nós orientamos a ser criado um novo usuário. Então, venho aqui. Aqui, só para demonstrar para vocês que eu tenho ainda, só vou consultar aqui, que eu tenho notas ainda a serem importadas, tá? No mês 9. Ó, tenho notas a serem importadas, tá? Então, eu vou vir aqui, vou trocar o meu usuário. Para ficar com o usuário logado no momento da execução da rotina. O que a rotina vai fazer? A rotina vai fazer com que eu otimize o tempo de trabalho. Eu vou, por exemplo, vou botar a rotina para executar à noite, durante o horário da noite. De manhã, quando eu chegar no escritório, a rotina vai estar executada. As notas vão estar importadas. Então, o que eu vou fazer? Só vou fazer a conferência. Ou simplesmente fazer a conferência dessa rotina. Então, ó, isso que eu falei antes, estou com o usuário rotinas logado. Se eu vier aqui em arquivo, rotinas automáticas, eu consigo criar rotina para ele. Ainda a parte de criação, consigo dar um novo aqui. Porém, se eu tiver somente com o usuário rotinas, não com o usuário gerente logado, no momento de vincular, o meu campo usuário fica bloqueado. Por quê? Porque eu só consigo vincular a rotina a ele mesmo. Tá? Então, aqui eu já tenho uma rotina criada para a gente ganhar um tempo. Depois eu vou mostrar no manual como criar uma rotina. Com a descrição saídas web service.
tá? Na guia executar, então, eu tenho quando eu quero executar, eu tenho várias opções. Ah, quero executar quinzenalmente, descendialmente, semanalmente, diariamente, ou na data específica, tá? Tal data eu quero executar essa rotina. Aqui é importante fazer um levantamento das empresas de vocês. Se eu tiver empresas que têm muita movimentação, muita nota fiscal de consumidor ou muita nota fiscal eletrônica, o interessante é abrir essas configurações das rotinas também. Eu não vou deixar a máquina ligada de noite, eu quero que a rotina execute só durante o meio-dia. Tá, mas quanto tempo vocês levam hoje para fazer as importações? Ah, hoje leva uma tarde, um dia, 2 dias para executar só as importações. Então, o que eu vou fazer? Se é só o horário do meio-dia que eu tenho para botar para a rotina executar elas, eu não vou botar as 3 opções de saídas aqui. Eu vou botar uma opção só e vou criar uma configuração para que ela rode num dia nota fiscal, no outro dia nota fiscal de consumidor, no outro dia o conhecimento de transporte, ou vou criar muita nota fiscal de consumidor, vou criar uma rotina para nota fiscal de consumidor separado dos dois, tá? Então aqui na parte da criação eu tenho várias opções que eu posso ou não posso marcar. Como essas empresas têm pouca movimentação, eu optei por deixá-las todas marcadas. Então, aqui eu estou dizendo que eu vou executá-la mensalmente, no dia 27, que seria hoje, e aqui o horário que eu quero executar e a partir de qual competência que eu quero executar. Então, eu vou começar a executar as rotinas no mês 10 de 2020. E qual é que é a competência de cálculo? Minha competência de cálculo é o mês da competência anterior à execução. Então, anterior à execução, se eu estou executando ela no mês 10, ele vai olhar mês 9, comparando com a minha data do computador. Ele sempre vai olhar a data do computador. Aqui, a partir de quando eu quero executar, a partir do mês 10, se eu estiver executando a rotina no mês 10, ele vai pegar a competência anterior, mês 9. Então, esse quadro aqui, competência de cálculo, tem a vinculação com a data do computador. Tá? Então, aqui eu marco se eu quero gerar relatórios individuais para a empresa, e aqui embaixo no quadro rotinas eu digo qual rotina que eu quero executar. Então, aqui em cima tem a descrição que é saídas. Então, eu quero executar essa saída aqui. Quero executar a rotina 1. E o que eu vou executar na rotina 1? A importação de nota fiscal eletrônica, nota fiscal de consumidor, conhecimento de transporte. Ah, vou gerar apuração na rotina 1? Não. Vou gerar guia? Não. Vou gerar relatório? Não. Vou publicar? Não. Então, eu vou única e exclusivamente fazer a importação das notas de saída. Então, por isso que a gente cria e aqui a gente vincula o código da rotina criado. Na guia empresas, eu seleciono quais empresas que eu quero que execute a rotina. Então, aqui foi selecionada somente a empresa do Simples. Tá? Então, eu venho aqui e vou botar para que a rotina seja executada às 9h03. E vamos aguardar. O que vai acontecer às 9h03? Eu, estando com o meu usuário rotinas logado no sistema, que é o usuário que tem a rotina vinculada, o sistema vai começar a fazer a importação das notas que constam no web service. Já foi baixado, ó. Esse é o processo que o sistema faz. Vocês viram, no período constava o mês 9. Quando ele deu o log de início, mês 9, ele constava ali para importar. Aqui embaixo ele vai abrindo as guias. Então, aqui eu tenho várias guias de erros de importação. Aqui ele está importando as notas fiscais de consumidor. Ele demonstra na tela, então, essa importação.
que tem muita nota fiscal de consumidor para importar. Por isso que ele dá esse tempo de importação. Aqui ele já está regerando meus lançamentos. E aí ele me abre os relatórios na tela. Esses relatórios, ele é única e exclusivamente possível de ser visto no momento da execução da rotina. Não tem em nenhum outro momento a exibição desses relatórios. Então, vai ficar na tela as informações. Tá? A gente dá um sim aqui. E aqui ele está me dizendo, ó, tem erros que não teve nenhuma nota fiscal para ser importada. E aqui ele me dá um aviso que os dados foram importados com sucesso. E aqui ele me dá outro aviso que ele não tem nenhuma nota fiscal a ser importada nas saídas. Aqui vocês viram qual é o processo que o sistema faz. Então, todo esse processo ele vai fazer em horário que vocês não estão logados ao sistema. E sim, somente o usuário que vai executar a rotina. Então, não tem intervenção nenhuma de outro usuário de forma manual para executar a rotina. E aqui ele está me dizendo o relatório de erros que tem e as empresas. Aqui o que ele foi gravado, como se fosse uma importação manual. Se eu vier aqui olhar, consta que quem executou a importação foi o usuário rotinas. Então, por isso que nós orientamos a criar um usuário distinto aos demais. Ressaltando, não é necessário fazer essa criação. Pode sim ser vinculado a um usuário já existente ao sistema. Tá? Então, aqui ele executou minha rotina automática. Número 1, que é o da importação. Então, aqui eu tenho várias outras rotinas. O processo é o mesmo, tem as notas de entrada, as notas canceladas, tá? Tudo isso eu tenho aqui. Ressaltando quantas canceladas. Como vocês bem sabem, o cancelamento de uma nota pode levar até 7 dias. Então, para as canceladas, nós podemos criar para ser executada em 2 etapas. Digamos que eu importe todas as minhas notas de saída no dia 1º do mês, as minhas notas de entrada no dia 2 do mês, e as minhas canceladas, a primeira importação vai ser no dia 3 do mês, com a opção de competência de cálculo, competência anterior à execução. Então, se eu estiver executando ela no dia 3 do 10, ela vai olhar todas as minhas notas canceladas no mês 9, tá? E lá no dia 8, eu crio eu vinculo uma nova rotina no dia 8 com a opção competência da execução. Então, no dia 8, ele vai olhar o dia 8 do mês, ele vai pegar as notas canceladas do dia 8 do 10. Então, se eu tenho uma nota emitida em 30 do 9 e que foi cancelada no dia 6 do 10, ele vai pegar essa nota e vai transformá-la como cancelada na execução da segunda rotina de cancelamento, que seria da competência da execução. Porque quando rodou a primeira rotina de cancelamento, ele está olhando somente até o dia 30 do 9 para fazer essa importação e deixar a nota como cancelada. Então, aqui nas canceladas, o interessante é ser vinculada 2 rotinas. Uma no dia 3 ou 4, isso fica a critério de vocês, e outra no dia 8. Não, nós vamos vincular somente uma no dia 8. Não quer dizer, porque se vocês deixarem competência anterior à execução, ele vai continuar buscando só o que foi cancelado até o dia 30 do 9. Então, tem que mudar aqui, tem que criar uma para a competência da execução. Tá?
Aqui eu tenho as empresas, então, para fazer essa vinculação. E aqui eu tenho a apuração do simples. O que o sistema vai fazer? Ele vai pegar e vai apurar o simples para as empresas que eu tenho selecionado. Então, aqui eu tenho a apuração do simples, competência anterior, execução, a rotina 4. O que eu vou fazer na rotina 4? Na rotina 4 eu vou apurar, fazer a apuração e vou salvar o demonstrativo do Simples Nacional, com todas as opções emitidas. Tá? Digamos que eu tenha várias empresas para fazer isso. Aí eu marco essa opção aqui, para que ele gere o relatório individualizado por empresa. Então, aqui na guia empresas, eu vou clicar nas reticências e vou localizar a pasta que eu quero que salve. Se cada empresa tiver a sua pasta, eu vou informar a pasta individual. Se essa pasta estiver num servidor ou em outra máquina que não seja a máquina que estou executando a rotina, essa pasta tem que ser possível de ser encontrada através da rede da máquina. Tá? Se vocês tentarem vincular uma pasta que não está compartilhada através da rede, vocês não vão conseguir executar o salvamento dessa rotina. Ele não vai salvar os relatórios. Tá? Então, vamos vir aqui e vamos botar para executar a rotina de apuração do simples. Vamos ver se a gente consegue botar as 9h11. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer a apuração do simples e vai salvar o relatório do demonstrativo. Ele abriu de forma automática, sem a intervenção manual do usuário, e ele está fazendo o cálculo do Simples Nacional. Então, ele está olhando todas as informações que tem, como se vocês fossem lá em movimentos, apuração, colocasse o mês 9 e botasse para apurar. Isso ele está fazendo de forma automática, sem a intervenção do usuário. Após fazer essa execução da rotina, ele já vai gerar os relatórios salvos e vai colocar na pasta que nós identificamos lá. Já está emitindo os relatórios do demonstrativo do Simples Nacional. Tá? Deu o aviso aqui que as rotinas foram executadas com sucesso, sem erro nenhum. Então, se eu vier aqui, tem o valor da apuração do meu Simples. Ele está aqui sendo demonstrado. Se eu vier aqui no meu diretório C, na minha pasta rotinas, eu tenho os anexos salvos que foi solicitado para salvar. Então, isso eu tenho na minha pasta indicada aqui na execução da rotina. Aqui na guia empresas, eu indiquei para ele a pasta ser rotinas, para ele executar as rotinas e salvar os relatórios na pasta que estava. Tá? Então, ele fez todo o processo do cálculo e já me salvou os relatórios. No dia seguinte, eu vou chegar e só vou confirmar que o cálculo está ok, os relatórios estão salvos. Tá? Aqui também eu tenho a opção da integração contábil, que ele vai fazer a integração das provisões, movimentos de integração contábil. Tem a opção do pagamento via ECAC, como eu demonstrei antes, eu configurei. No pagamento ECAC sempre é bom também ressalvar quanto ao dia que vocês vão botar para executar, porque eles têm vencimentos distintos, os impostos. Então, se vocês optarem por criar para vincular um pagamento somente das do Simples, vocês podem botar no dia 22. E se vocês optarem por botar do pagamento do PIS, COFINS, vocês podem botar no dia 28, 29. Ele vai fazer o quê? Ele vai lá no site do portal ECAC, vai verificar se tem pagamentos, vai fazer a baixa desses pagamentos no sistema e já vai fazer a integração contábil desse pagamento também.
Por quê? Porque aqui na guia de pagamentos foi dito que era para ele gerar a integração contábil dos lançamentos, tá? Essa rotina aqui eu não vou conseguir executar porque nós não temos nenhum código de acesso, nenhuma senha para fazer essa execução, para ele buscar lá no portal do ECAC e executar, mas ele faz esse processo, tá? Ele executa ele também sem erros. Então, aqui nós vamos fazer a questão da importação do SPED fiscal. Lá no início, quando a gente criou a rotina, foi dito que eu queria importar o SPED fiscal sempre na pasta da competência da execução da rotina. Então, eu estou executando a rotina SPED fiscal na competência anterior à execução. Opa, eu estou executando ela no dia 27/10, então ele vai me importar mês 9. Se eu vier aqui em C, importações, que vocês se lembram que é aquela pasta que consta lá em arquivos, rotinas automáticas, com o código da empresa, a 997, que é a empresa que está vinculada para executar essa rotina, tá? Que é a empresa que está vinculada para executar essa rotina, 997. E dentro da 997, a competência, o mês, a competência da execução, aqui vocês podem ter todos os meses, desde janeiro ou todo ano, e a identificação da pasta 9 de 2020, o arquivo 9 de 2020, mas aqui ele pode ter o nome que ele quiser, o arquivo, tá? Interessante é que se vocês têm várias empresas, independente disso, vocês vão ter que botar o código de cada uma dentro dessa pasta sem importações. Tá? Então, vamos botar aqui para executar as 9:17. E o que ele vai fazer? Ele vai lá na pasta sem importações e vai me trazer o arquivo de importação do SPED fiscal. Então, vocês vão receber o arquivo do cliente de vocês, vão colocar e vão disponibilizar na pasta e no dia programado ele vai fazer a importação. Só aguardar o início da execução, chegar no horário. Ó, ele está indo buscar as informações dentro daquela pasta indicada. Aqui eu não fiz a configuração do SPED, simplesmente botei um arquivo ali dentro para ele fazer a importação. E aqui ele me deu a mensagem de aviso e as informações, ó, que não tem dado nenhum para ser gravado. Mas ele foi lá e me buscou. Aqui tem o relatório de erros, então, que tem, e a execução da rotina realizada. Tá? Então, o que fica de mensagem dessa execução da rotina? A rotina vai executar para vocês um trabalho, talvez, que levava 1, 2 dias de forma manual em uma noite. No outro dia vocês vão vir, numa noite ou no meio-dia, depende de quando vocês optarem por botar a rotina para executar. Tá? Vocês vão chegar e vão fazer simplesmente a conferência para ver se trouxe as informações corretas e vão dar prosseguimento. Então, vocês vão ter mais tempo para analisar os documentos, ao invés de ficar realizando as importações, as apurações e até mesmo gerando DAS. Até hoje, dificilmente eu vi o sistema, nós vimos o sistema da diferença entre o simples calculado pelo sistema e o simples calculado pelo PGDAS. Isso só ocorre quando a receita bruta está diferente entre o sistema e o PGDAS.
Então, daria para vocês, todo mês estão fazendo o cálculo do Simples, estão gerando PGDAS de forma anual, não tem a mensagem de valor diferente, coloca para a rotina executar esse processo. Sem receio algum. A rotina vai executar, vai gerar, vai deixar o DAS salvo para vocês. Vocês vão estar otimizando o tempo. Essa é a questão. Digamos que vocês façam as empresas gerais até o dia 10, 11 de cada mês, e aí comecem a fazer as do Simples, ou tem uma equipe só para as do Simples. Então, esse processo, quem pode executar é o sistema, de forma automática para vocês. Ah, nós somos em 2, 3 aqui no fiscal. Primeiro, nós fizemos todas as empresas gerais, geramos GIA, geramos SPED, geramos todas as informações e obrigações, para daí começar a gerar as empresas do Simples. Se vocês botarem todo o processo dela nas rotinas automáticas, até antes de vocês terminarem as gerais, os clientes, vocês já vão ter as guias do DAS para o pagamento. Então, o sistema vai fazer todo um processo para vocês para executar sem a intervenção do usuário, simplesmente fazendo a conferência. Então, esse é o intuito da rotina. Fazer com que vocês tenham mais tempo para poderem analisar o movimento do cliente de vocês e entregarem para eles uma contabilidade melhor. Isso seria contabilidade online? Até um certo ponto poderia ser considerado como uma contabilidade online, porque a nota é importada ou o cliente vocês mandam e o sistema faz tudo de forma automática, já gera o DAS para vocês, já gera as informações necessárias. Certo? Então, aqui, vocês vão ganhar muito tempo. Nós temos relatos de clientes que levavam 2, 3 dias para fazer as importações, para fazer a apuração do Simples, e agora tem isso, as informações, esse processo todo nas rotinas, e estão dando tempo para analisar melhor as informações dos clientes de vocês, tá? Então, isso que vocês têm que fazer. Mas, ok, foi mostrado como criar, como vincular, mas e como é que eu vou saber se está certo? Então, aqui vai uma dica para vocês. Quando eu vinculo uma rotina, tá? Aqui nas empresas, eu vou vincular, tenho 300, 400 empresas, 500 empresas, 20 empresas, 30 empresas para fazer, eu vou vir e vou selecionar 5 empresas. Selecionei 5, gravei, volto aqui para a guia executar e clico em executar. Eu vou executar a rotina olhando ela, para ver se vai ter algum erro. Se tiver algum erro de configuração, de importação, o que eu vou fazer? Vou ajustar, vou voltar, vou executar a rotina. Então, vocês vão ter um pouco de trabalho nesse primeiro momento, que é o momento de vincular as empresas à rotina para a execução delas, mas vão ganhar muito mais tempo depois com análises de informações e não com importação de notas fiscais, não com apuração de impostos. Então, essa é a diferença. Agora a gente vai levar 1, 2 dias para ajustar as rotinas, mas depois nós vamos ganhar tempo lá na frente. No mês seguinte, nós vamos verificar que nós estamos terminando bem antes os processos da escrita fiscal. Por quê? Porque quem está executando para nós é o sistema de forma automática. Eu não preciso mais vir aqui, clicar para importar minhas notas fiscais de consumidor, 15 mil notas, 20 mil notas fiscais de consumidor no mês e ficar aguardando ali 20 minutos, 40 minutos para fazer a importação. Ou abrir 3, 4 processos do sistema para fazer. Sempre lembrando que cada usuário que vocês abrem é uma conexão a mais no banco de dados. Então, vocês vão estar trabalhando com a performance reduzida do banco e das máquinas de vocês. Certo, pessoal? Então, agora eu vou dar um tempo para vocês questionarem dúvidas que vocês têm quanto à execução da rotina, quanto à configuração, quanto à programação, quanto às informações que foram passadas agora. Vocês podem colocar, que eu vou dar uma lida ali no chat e vou estar respondendo vocês
na medida do possível. Então, vocês têm aí uns 3, 4 minutos para fazer esses questionamentos, tá? Em seguida, eu retorno para responder para vocês quanto aos questionamentos. Uma informação para vocês, tá? Todos esses nossos treinamentos, orientações que a gente está fazendo com os clientes via online, eles já estão disponibilizados no YouTube. Se vocês acessarem o nosso site, tem um encaminhamento direto para o YouTube, onde estão todos os vídeos feitos até hoje, todos os treinamentos feitos até hoje, nesse período de pandemia, pela nossa unidade aqui da Tec Vale. Então, vocês podem acessar lá o site da Tec Vale, www.tecvale.com.br e ir lá para vídeos, tá? Lá vocês vão encontrar todos os vídeos que foram feitos até hoje dos treinamentos. Questionamento, pessoal, podem colocar os questionamentos lá. Questionamento quanto à execução das rotinas para as empresas que têm produtos monofásicos, tá? Por NCN. Vocês podem colocar nas rotinas? Podem colocar nas rotinas, tá? A configuração vocês já têm no sistema, acredito eu. Lá em controle e parâmetros, vocês têm a informação aqui na guia personaliza opções gerais, que vocês querem definir os dados de impostos no cadastro de produtos por NCN, tá? Então, essa informação vocês vão ter já, provavelmente, selecionada no sistema. E aqui em arquivos, dados de impostos por NCN, vocês vão fazer a configuração. E aqui vocês vão informar. Aqui impostos. Vocês vão vir aqui. Deixa eu só vir aqui e marcar uma opção aqui. Que ele possui tributação monofásica. Você vai excluir uma vigência de cálculo, mas tudo bem, sem problema algum. E aqui na minha guia Simples Nacional, vou dizer que o produto é sujeito à tributação de PIS, COFINS com incidência monofásica. E aqui em NCN eu vou colocar os NCN que eu quero. Vou botar um NCN qualquer aqui. Tá? E vou gravar. Então, essa configuração eu já tenho feito. Quero acreditar que vocês já tenham essa configuração para os monofásicos no sistema. Tá? O que vai distinguir? Porque aqui na minha configuração de importação, tanto de nota fiscal de consumidor ou como nota fiscal eletrônica, na guia produtos, eu tenho marcado que ele é para pegar por código e é para ele cadastrar novo automaticamente. Então, ele está olhando isso daqui. Então, eu estou importando produtos, mas eu estou importando produtos com opção de código e cadastrar novo automaticamente. Então, ele vai importar conforme o NCN daqui os produtos com a marcação do monofásico, tanto para saída
como para a entrada se eu tiver uma devolução, tá? Então, eu posso sim colocar essa configuração dos monofásicos para a importação dos produtos, nas rotinas automáticas, quer dizer, certo? O que vai distinguir a importação do produto é o cadastrar novo automaticamente. Tanto é que, se vocês olharem aqui nas rotinas, ele já vai dizer que, ó, aqui embaixo tem informação, ó. Para produtos não cadastrados, será utilizada a opção cadastrar novo automaticamente. Então, ele vai, sempre que não tiver produto cadastrado, ele vai cadastrar de forma automática. Ele não vai realizar o relacionamento do produto, tá? Se era isso. Tem um questionamento quanto às notas de serviço por XML, tá? Não sei de qual prefeitura que é, mas um tempo atrás nós tínhamos um conjunto de importação que vocês eram obrigados primeiramente a cadastrar os clientes das notas de serviço. Mas hoje, já para Lajeado e Estrela, esse cliente já é cadastrado de forma automática também, tá? Se vocês não têm esse conjunto que faz o cadastro de forma automática, cadastrem uma solicitação lá no suporte solicitando esse conjunto para que, no momento da importação do XML da nossa escola de serviço, seja cadastrado o cliente. Aí, tendo o cliente cadastrado também de forma automática, vai poder colocar aqui como importador, tá? Aqui, como importador, até vou criar uma rotina nova para mostrar para vocês o seguinte, vai a cargo de cada um, tá? Se eu marco aqui importador, ó, quando eu clico aqui dentro, eu tenho a opção de importar vários importadores, tanto XML como TXT, tá? Sempre vou indicar o caminho que eu quero, tá? Mas vamos dizer que eu tenho clientes em Lajeado e Santa Cruz, é o mesmo conjunto de dados. Quem faz as notas tanto para Lajeado como Santa Cruz é o mesmo fornecedor. Mas Venâncio, Estrela, Teutônia já é outro. Então, para que vocês não fiquem com a mensagem de erro toda vez na tela, o interessante seria vocês criarem uma como nota fiscal de serviço Lajeado Santa Cruz e vinculasse o conjunto de Lajeado Santa Cruz aqui, tá? Ah, eu quero vincular aqui o de Lajeado Santa Cruz. Então, vou vincular o de Lajeado Santa Cruz. Vou vir aqui, vou botar lá no meu C contábil, eu posso criar uma pasta, ou coloco lá na pasta de importações. Também os XMLs, ó, sempre na pasta da competência da execução da rotina. Gravo, dou um OK, volto aqui, crio um novo, para nota fiscal de serviço eletrônica Estrela, por exemplo. Marco aqui no importador, seleciono o conjunto de Estrela, tá? Então, podem fazer isso aqui de várias formas. Ah, não quero criar um para cada um. Então, pode ir colocando os conjuntos aqui da forma que vocês querem. O primeiro vai ser esse, o segundo vai ser aquele. Só que sempre que executar a rotina, se vocês deixarem nesses aqui, vocês vão ter mensagens de erro, como foi a mensagem de erro que ocorreu ali no início, tá? E também, aproveitar, já que foi tocado nesse assunto, aqui no pesquisar, ó, aqui no pesquisar, ó, tem uma opção como importar as notas fiscais de serviços de meu município. Então, aqui a Domínio disponibilizou por estado conjuntos de dados, tá? Então, se vocês olharem aqui, ó, vamos pegar Rio Grande do Sul. Isso aqui são os conjuntos que já tem disponível, ó.
tem Arroio do Meio, vários municípios. Ah, mas o meu município não está aqui, tá? Mas quem faz? É a IPM que faz? Se é a IPM que faz, eu posso pegar qualquer um desses aqui da IPM. Ah, é a Tema? Posso pegar qualquer um desses da Tema. Então, isso vocês também conseguem na Central de Soluções, tá? Ou, se não, solicitem para nós o conjunto que já cadastra o cliente no momento da importação. Podem cadastrar uma solicitação pedindo, tá? Isso, Santa Cruz. Então, Santa Cruz hoje tem um conjunto que ele já cadastra o cliente no momento da importação. Pode cadastrar uma solicitação pedindo um conjunto de dados para nosso caso de serviço Santa Cruz, onde o cliente já venha cadastrado, que nós enviamos para vocês. Mais algum questionamento, pessoal? Já vou agradecendo a presença de todos que disponibilizaram tempo para assistir, para daqui a pouco ter um conhecimento novo, ou para quem já está utilizando. Ah, tem um detalhe que faltava a gente marcar, talvez, para conseguir executar a rotina da forma correta. E se vocês têm as rotinas e vocês estão achando que ela não está executando de forma correta, cadastrem solicitação para nós, mandem as informações para a gente verificar, tá? Por que talvez ela não estaria. Tá? Dá mais um minuto, caso alguém tenha alguma dúvida. Ressaltando, as rotinas automáticas são importantes para vocês, para ganharem tempo, para otimizar o tempo de serviço de vocês. Talvez um serviço repetitivo chega a um certo ponto que ele se torna um serviço chato. E assim com a rotina, não. Ela vai executar de forma automática até mesmo sem vocês verem. Sim, tem manual também das rotinas automáticas, tá? Isso vocês encontram aqui também, ó, como configurar rotinas com módulo folha, ó, tem para escrita fiscal, tem vários manuais de rotinas automáticas também, tá? Vocês podem encontrar isso aqui no Central de Soluções. Ressaltando, hoje em dia, hoje não, já há um bom tempo, a Central de Soluções é responsável, em média, por 80% dos atendimentos da domínio a nível nacional. Então, muita coisa vocês encontram aqui na Central de Soluções. E caso vocês não achem, sempre que vocês fazem uma pesquisa, ela fica registrado no computador da domínio para ele criar uma solução para a pesquisa de vocês. Então, isso é atualizado mensalmente. Mais alguma dúvida, algum questionamento? Não vamos também nos prolongar muito. Acho que mais nada. Então, era isso, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos, por esse tempo que conseguiram desprender para verificar, ver algumas questões. Acho que é importante que vocês analisem, que coloquem em prática essa informação, tá? E utilizem o sistema, utilizem as ferramentas que o sistema tem para que vocês consigam ter agilidade quanto aos processos, certo? Muito obrigado, então, e até a próxima. Bom trabalho a todos, um bom dia a todos.